No dia em que o caixão do pai de Miguel foi baixado à terra, no cemitério antigo de Lisboa, sob um céu cinzento que ameaçava chuva, João não conseguiu conter o impulso. Ele se aproximou de Miguel, que estava paralisado diante da sepultura, e, num gesto de desespero e amor reprimido, beijou-o na boca perante os olhos atonitos da família e dos amigos. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito estridente da mãe de Miguel, que desmaiou nos braços do irmão, enquanto o tio, um homem conservador e devoto, ergueu o punho e jurou que aquele ato profano destruiria tudo o que restava da honra familiar. Miguel recuou como se tivesse sido queimado, os olhos arregalados em pânico, enquanto o burburinho se transformava em caos. João, com o coração acelerado, percebeu imediatamente o erro colossal. O que pretendia ser um gesto de consolo em meio à dor se tornara uma bomba que explodia anos de segredos cuidadosamente guardados. A família, enraizada nas tradições católicas profundas de Portugal, via agora Miguel não como o filho enlutado, mas como uma aberração, e João como o culpado por expor tal vergonha no momento mais sagrado. A partir dali, a vida de ambos virou de cabeça para baixo. Miguel, um engenheiro de 28 anos que sempre se esforçara para ser o filho perfeito, sentiu o peso da rejeição familiar como uma avalanche. Sua mãe, Dona Maria, uma viúva devota que frequentava a missa todos os dias na igreja de São Roque, recusou-se a falar com ele por semanas. Ela via o beijo não apenas como uma traição à memória do marido falecido, mas como um pecado mortal que maculava a alma da família. Como pudeste permitir isso, Miguel? No funeral do teu pai, gritava ela em sussurros histéricos quando finalmente o confrontou, as mãos tremendo ao segurar o rosário. João, por sua vez, era o amigo de infância de Miguel, um professor de história de 25 anos que crescera na mesma rua estreita do Bairro Alto. Ele sempre soubera de sua orientação sexual, mas mantivera em segredo o amor que nutria por Miguel desde a adolescência. Aquele beijo impulsivo não era planejado, era o resultado de anos de tensão acumulada, de noites em que via Miguel namorar mulheres para agradar à família, enquanto trocavam olhares carregados de significado não dito. Agora, João enfrentava as consequências, amigos em comum viravam as costas, e ele recebia mensagens anônimas cheias de ódio, acusando-o de corromper um homem normal. Os dias seguintes foram um turbilhão de confrontos. Miguel, pressionado pela família, decidiu romper qualquer laço com João. Nunca mais me aproximes, João. Destruíste tudo, disse ele numa chamada telefónica fria, a voz rouca de emoção contida. Mas no fundo, Miguel lutava com sua própria identidade. Ele sempre sentira uma atração por João, mas o medo da rejeição social e familiar o mantivera no armário. Em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, as pequenas cidades e as famílias tradicionais ainda carregavam preconceitos profundos, especialmente em círculos católicos conservadores. João, isolado em seu pequeno apartamento com vista para o Tejo, mergulhava em uma espiral de culpa e arrependimento. Ele revivia o momento do beijo incessantemente, o cheiro da terra fresca, o som dos soluços, o gosto salgado das lágrimas de Miguel. Por que não esperei? Por que forcei isso agora? Questionava-se ele, enquanto folheava álbuns de fotos antigas, onde ele e Miguel apareciam rindo em festas de rua durante o Santo António. A sociedade lisboeta, com sua mistura de modernidade e tradição, o julgava silenciosamente, vizinhos cochichavam nos cafés, e ele perdia alunos particulares que os pais retiravam por precaução. Enquanto isso, Miguel tentava reconstruir sua vida. Ele se jogou no trabalho na empresa de engenharia civil em Oeiras, aceitando projetos que o levavam para longe de Lisboa. Mas as noites eram tormentosas, sonhava com o beijo, acordando suado e confuso. Sua irmã mais nova, Ana, a única que tentava mediar, o visitava em segredo. Miguel, tu tens que enfrentar isso. A mamã está errada, mas ela sofre, dizia ela, com olhos cheios de compaixão. Ana, uma estudante de psicologia de 22 anos, representava a geração mais aberta, mas até ela sentia o peso da divisão familiar. O conflito interno de Miguel se intensificava. Ele se lembrava de momentos da infância, brincadeiras inocentes com João que evoluíam para toques sutis na adolescência, olhares prolongados durante jogos de futebol na praia da Costa da Caparica. Mas a pressão social era asfixiante, amigos heterossexuais zombavam de casais gays nas ruas, e a família enfatizava o dever de casar e ter filhos. Um homem de verdade constrói uma família tradicional, repetia o pai antes de morrer de um infarto súbito. João, determinado a não desistir, começou a escrever cartas para Miguel, mas as rasgava antes de enviar. Em vez disso, ele procurou apoio em grupos LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, onde ouvia histórias semelhantes de rejeição e resiliência. Lá, ele encontrou força para questionar suas escolhas, valia a pena sacrificar o amor por aceitação social. Mas cada reunião o lembrava do preço pago, muitos contavam de famílias desfeitas, empregos perdidos. À medida que as semanas passavam, a tensão escalava. Dona Maria convocou uma reunião familiar na casa antiga em Alfama, exigindo que Miguel se retratasse publicamente.
Ou negas isso tudo e pedes perdão, ou não és mais meu filho, declarou ela, com voz firme mas olhos úmidos. Miguel, diante dos tios e primos, sentiu o chão se abrir. Ele olhou para o retrato do pai na parede e, por um instante, imaginou o que ele diria. O pai, um pescador aposentado, sempre fora rígido, mas amava os filhos incondicionalmente, ou assim Miguel acreditava. Naquela noite, Miguel tomou uma decisão impulsiva, ligou para João. Preciso te ver. Amanhã, no mirador de São Pedro de Alcântara, disse ele, a voz trêmula. João, surpreso, concordou, o coração disparado. O encontro prometia ser o ponto de virada, mas ambos sabiam que qualquer escolha traria perdas irreparáveis. O sol poente tingia o mirador de tons alaranjados quando Miguel e João se encontraram. Lisboa estendia-se aos seus pés, com o castelo de São Jorge erguendo-se imponente, mas a beleza da vista contrastava com a tensão palpável entre eles. Miguel, vestindo uma camisa azul simples, parecia mais magro, os olhos cercados por olheiras profundas. João, com jeans desgastados, tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente ao apertar a grade. Por que fizeste aquilo, João? No funeral do meu pai, perguntou Miguel, a voz baixa mas carregada de acusação. João engoliu em seco, olhando para o horizonte. Porque não aguentava mais ver-te sofrer sozinho. Porque te amo há anos, e aquele momento pareceu o único em que podia ser honesto. As palavras pairaram no ar, e Miguel sentiu um aperto no peito. Ele sabia que João falava a verdade, mas admitir isso significava confrontar sua própria negação. A conversa se alongou pela noite adentro. Miguel confessou suas dúvidas, sempre senti algo por ti, mas como podia aceitar? A família, a sociedade. Em Portugal, ainda olham torto para nós nas ruas mais conservadoras. João ouvia, assentindo, compartilhando suas próprias batalhas. Lembra-te da nossa viagem a Porto, quando éramos adolescentes. Aquela noite na praia, quando nos beijamos pela primeira vez, fingindo que era brincadeira. Não era, Miguel. Nunca foi. Mas o reencontro não trouxe alívio imediato. Miguel revelou o ultimato da mãe, retratação ou exílio familiar. Se eu escolher-te, perco tudo, a herança, o apoio, talvez até o emprego, se os rumores se espalharem. João, ferido, rebateu, e se não escolheres? Vais viver uma mentira, casar com uma mulher que não amas, só para agradar aos outros. O debate se acalorou, com vozes elevadas e quando no mirador vazio. Dias depois, a pressão familiar intensificou. O tio de Miguel, um empresário influente em Setúbal, descobriu o encontro e ameaçou expor tudo aos colegas de trabalho de Miguel. Não permitirei que manches o nome da família, disse ele numa visita surpresa ao apartamento de Miguel. Assustado, Miguel começou a duvidar novamente, evitando chamadas de João. Ele se isolou, passando horas na biblioteca da universidade, lendo sobre psicologia da identidade sexual, mas os livros só ampliavam sua confusão. João, sentindo o distanciamento, enfrentou seus próprios demónios. Ele perdeu um contrato de ensino por causa de fofocas, e sua mãe, uma costureira viúva, o questionava diariamente: filho, por que não podes ser normal? A vida já é tão dura. Em Portugal, onde a Igreja ainda exerce influência, João sentia o peso da culpa católica, questionando se seu amor era egoísta. Uma traição inesperada veio de Ana. Pressionada pela mãe, ela revelou detalhes do encontro a Dona Maria, achando que ajudaria a resolver. Desculpa, irmão, mas a mamã precisa saber para perdoar, disse ela, chorando. Miguel, furioso, sentiu-se traído pela única aliada. Como pudeste, Ana? Eras a única que entendia. A família se fragmentava ainda mais, com discussões acaloradas durante jantares que terminavam em portas batidas. Miguel, no limite, tomou uma decisão drástica, procurou um terapeuta em Lisboa, especializado em questões LGBT. Nas sessões, ele desabafava sobre o conflito interno: quer ser feliz, mas o preço é alto demais. Perder a família por amor. O terapeuta o incentivava a refletir sobre a autenticidade versus conformidade, citando casos de outros portugueses que enfrentaram o mesmo. Enquanto isso, João se envolvia mais com a comunidade gay, participando de eventos no Príncipe Real, o bairro LGBT de Lisboa. Lá, ele conheceu histórias de superação, mas também de perdas irreversíveis. Um amigo contou de um suicídio por rejeição familiar, o que o aterrorizava. Não posso deixar que isso aconteça com Miguel, pensava ele. O clímax se aproximava quando Dona Maria sofreu um colapso nervoso e foi hospitalizada. Culpa e remorso consumiam Miguel. Ele visitava a mãe no hospital de Santa Maria, vendo-a frágil na cama. Filho, por favor, volta ao caminho certo, suplicava ela. Miguel, dividido, prometia tentar, mas no fundo sabia que era uma mentira.
João, sabendo do incidente, enviou flores anonimamente, mas Miguel as reconheceu. No impulso, ele marcou outro encontro, desta vez na praia de Cascais. Preciso decidir, João. Mas não sei se consigo sem ti. O mar agitado espelhava sua turbulência interna, e eles caminhavam pela areia, tocando mãos discretamente. A praia de Cascais estava lotada de turistas no fim de semana, mas Miguel e João encontraram um canto isolado perto das rochas, onde as ondas batiam com fúria. O sol forte de verão contrastava com a frieza que ainda pairava entre eles. Miguel, sentando na areia, finalmente abriu o coração. João, eu te amo. Mas amar-te significa trair tudo o que me ensinaram a valorizar. João, emocionado, segurou sua mão. Não é traição, é liberdade. Em Portugal, lutamos por direitos, mas a mudança começa em nós. Eles discutiram horas, relembrando memórias felizes, festas no Carnaval de Torres Vedras, viagens de trem para Sintra, onde trocavam segredos sob as árvores antigas. Mas a realidade introdia, Miguel recebia mensagens do tio, exigindo que ele se afastasse de influências ruins. A decisão de Miguel veio após uma briga familiar explosiva. De volta a Lisboa, ele confrontou a mãe no hospital. Mãe, eu sou gay. Sempre fui. João não me corrompeu, ele me ama de verdade. Dona Maria, chocada, chorou copiosamente. Como podes dizer isso? O teu pai rolaria no túmulo. Mas Ana, ao lado, defendeu-o. Mãe, o amor não é pecado. É tempo de aceitar. A família se dividiu, o tio cortou laços, ameaçando deserdar Miguel, primos distantes enviavam mensagens de apoio secretas. Miguel, pela primeira vez, sentiu um vislumbre de liberdade, mas o preço era a solidão. Ele se mudou temporariamente para o apartamento de João, no Chiado, onde viviam em tensão constante, temendo julgamentos dos vizinhos. João enfrentava suas próprias batalhas. No trabalho, colegas cochichavam, e ele perdia oportunidades de promoção. Em uma sociedade que finge ser progressista, o preconceito ainda reina nos bastidores, desabafava ele com amigos do grupo de apoio. Ele incentivava Miguel a se abrir mais, mas Miguel hesitava, medo de perder o emprego. Uma reviravolta veio quando um colega de Miguel, um arquiteto gay assumido, o convidou para um evento da rede Exaeco. Lá, Miguel ouviu testemunhos que ecoavam sua história, famílias rejeitadas, mas vidas reconstruídas. Inspirado, ele decidiu confrontar o tio em uma reunião em Setúbal. Tio, respeite minha escolha ou perca um sobrinho, disse ele, voz firme. O tio, surpreso, rebateu com argumentos morais, isso vai contra Deus e a tradição portuguesa. Mas Miguel contra-argumentou com lógica, Deus ama todos, e a tradição evolui. Olhe para o nosso país, legalizamos o casamento gay há anos. A discussão terminou em impasse, mas Miguel saiu fortalecido. Enquanto isso, João lidava com uma traição pessoal. Um ex-amigo espalhou rumores online, expondo fotos antigas deles juntos. João recebeu ameaças anônimas, forçando-o a denunciar à polícia. Em Portugal, crimes de ódio contra LGBT ainda ocorrem, apesar das leis protetoras. Isso abalou Miguel, que questionou se valia a pena, e se nos machucarem por causa disso. A tensão culminou em uma viagem a Porto. Eles alugaram um carro e dirigiram pela costa, parando em praias isoladas. Numa noite, sob as estrelas na praia da Miramar, Miguel propôs, vamos assumir publicamente. Enfrentemos juntos. João, feliz, concordou, mas ambos sabiam dos riscos. De volta, a mãe de Miguel mostrou sinais de mudança. Após conversas com Ana, ela ligou, filho, venha jantar. Sozinho, por enquanto. Miguel foi, esperançoso. Dona Maria, ainda relutante, admitiu, não entendo, mas não quero te perder. Foi um passo pequeno, mas significativo. João, otimista, planejava o futuro, talvez um casamento discreto na Câmara Municipal. Mas sombras pairavam, o tio tramava nos bastidores, influenciando amigos comuns. O conflito interno de Miguel persistia. Ele se perguntava, escolhi certo? O amor vale a dor. Noites de insônia o atormentavam, mas o apoio de João o sustentava. A reconciliação parcial com a mãe trouxe alívio temporário a Miguel, mas o tio não desistia. Ele convenceu outros familiares a boicotar Miguel, cortando contatos e excluindo de heranças. Isso é para o teu bem, para te trazer de volta ao caminho reto, disse ele numa carta fria. Miguel, ferido, sentiu o peso da perda financeira e emocional. João, solidário, sacrificava seu tempo para apoiar Miguel. Ele largou aulas extras para estar presente, mas isso afetava suas finanças. Não importa, amor. Estamos juntos nisso, dizia ele, mas internamente preocupava-se com o futuro.
Em Lisboa, o custo de vida alto os pressionava. Eles consideravam mudar para uma cidade menor, como Coimbra, onde o preconceito poderia ser pior. Uma oportunidade surgiu quando Miguel foi promovido no trabalho, mas com uma condição implícita: descrição sobre sua vida pessoal. Não queremos escândalos, disse o chefe, um homem conservador. Miguel aceitou, mas sentiu-se hipócrita, traindo sua nova resolução. Isso gerou brigas com João. Estás se escondendo de novo. Porquê? João, frustrado, procurou consolo em amigos, mas uma noite de bebedeira levou a um erro. Ele confidenciou demais a um conhecido, que vazou informações para a imprensa local. Um artigo sensacionalista surgiu: engenheiro de família tradicional envolvido em escândalo gay. Miguel, furioso, acusou João de traição. Como pudeste? Agora perco tudo. A briga foi intensa, com portas batidas e lágrimas. Miguel saiu de casa, passando a noite num hotel barato em Belém. Lá, refletiu sobre as escolhas: o amor versus estabilidade. Vale a pena tanto sofrimento? Questionava-se, olhando o mosteiro dos Jerónimos iluminado. João, arrependido, procurou no dia seguinte. Desculpa, foi um erro. Mas não podemos nos esconder para sempre. Eles se reconciliaram, mas a confiança abalada deixava cicatrizes. Miguel decidiu enfrentar o chefe: sou gay e não me envergonho. Se isso é problema, demita-me. Surpreendentemente, o chefe recuou: não é da minha conta, desde que faças o trabalho. A família de João também reagia. Sua mãe, inicialmente distante, visitou-os. Não aprovo, mas és meu filho, disse ela, trazendo pastéis de nata caseiros. Foi um gesto tímido de aceitação, contrastando com a rigidez de Dona Maria. Mas o maior teste veio quando o tio de Miguel organizou uma intervenção familiar em Alfama. Reunidos na casa antiga, eles confrontaram Miguel: volta atrás, ou estás fora. Miguel, com João ao lado, uma ousadia, rebateu: não volto. Isso sou eu. O tio explodiu, mas Dona Maria interveio: basta. Ele é meu filho. Pela primeira vez, ela defendia-o, marcando uma virada. Ana, aliviada, abraçou o irmão. A família, embora dividida, começava a curar. Alguns primos se afastaram, mas outros enviavam mensagens de apoio. Miguel e João, fortalecidos, planeavam uma vida juntos. Eles participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa, sentindo a energia da comunidade. Mas sombras persistiam, ameaças online continuavam, e Miguel perdia contatos profissionais. Numa noite reflexiva no apartamento, Miguel confessou: paguei caro, mas sinto-me livre. João concordou: o amor exige sacrifícios, mas vale cada um. O clímax final se aproximava com uma proposta inesperada. Meses após a intervenção, Miguel e João viviam uma rotina mais estável, mas as cicatrizes emocionais demoravam a sarar. Eles passeavam pelo Parque Eduardo VII, de mãos dadas, ignorando olhares curiosos. Portugal evoluía, mas em bolsões conservadores, o preconceito persistia. Miguel, agora mais confiante, ajudava outros em grupos de apoio, compartilhando sua jornada. Dona Maria, aos poucos, aceitava. Ela os visitava ocasionalmente, cozinhando pratos tradicionais como bacalhau à Brás. Ainda rezo por vós, dizia ela, mas com um sorriso tímido. Ana tornara-se uma aliada firme, estudando para ajudar famílias em situações semelhantes. O tio, porém, não perdoava. Ele cortou todos os laços, levando parte da família consigo. Miguel sentia a perda, especialmente nas festas natalinas vazias. Escolhi o amor, mas perdi raízes, lamentava-se. João enfrentava desafios no ensino. Alunos pais reclamavam, mas ele persistia, usando sua história para educar sobre tolerância. A história de Portugal é de conquistas, mas também de opressões superadas, ensinava ele. Uma reviravolta veio quando Miguel descobriu uma carta do pai, guardada por Dona Maria. Nela, o pai confessava suspeitas sobre a orientação de Miguel e expressava amor incondicional: seja quem fores, és meu filho. Isso trouxe paz a Miguel, mas também raiva por anos de silêncio. Inspirados, eles decidiram casar. Numa cerimônia simples na Câmara de Lisboa, com Ana e amigos como testemunhas, trocaram votos. Dona Maria compareceu, chorando de emoção mista. Que Deus vos abençoe, sussurrou ela. Mas o casamento desencadeou backlash, o tio espalhou calúnias, e Miguel perdeu um projeto importante. Valeu a pena, questionava-se ele, mas João respondia: sim, porque somos autênticos. A vida prosseguia com altos e baixos. Eles adotaram um cão, simbolizando um novo começo, e planeavam viagens para o Algarve. Miguel refletia sobre as escolhas, traições superadas, danos reparados parcialmente.
No fim, Miguel perguntou a si mesmo, foi certo priorizar o amor sobre a família tradicional? E você, leitor, acha que sacrificar laços sanguíneos por autenticidade é uma escolha moralmente correta ou um egoísmo disfarçado?